Olá, turma. Para quem não me conhece, sou o Santos. Estamos começando mais um podcast, Café com o Santos. E hoje eu vou ter a honra de entrevistar aqui o André. O André entende tudo sobre migração e visto. E aí, André, pode fazer tua apresentação. Eu trabalho na assessoria, né, para retirada de vistos, em geral, todo tipo de visto para os países que o Brasil tem relação diplomática, né, e em processos de imigração, tanto de brasileiros para o exterior e de estrangeiros para cá, né, naturalização, residência, investimento, tudo que for ligado a essa parte de visto e imigração, né, documento de para a pessoa morar fora ou estudar ou qualquer atividade que precise de um visto ou disso, eu faço. Só não passagem em hospedagem, esse tipo de coisa não, mas o que for ligado a essa parte de documentação, sim. Eu já trabalho com isso desde 2013, abri a empresa realmente formalmente em 2015, e é isso. É interessante. A gente sabe que para conseguir um visto para alguns tipos de países é bem complexo, né? E principalmente os Estados Unidos, né? O Brasil ele está geograficamente mais próximo aqui, né, da América do Norte. E a gente sabe que as leis, né, que estão regendo a questão da migração até para turismo ou estudo Sim. tem se complicado bastante, né? Assim, é porque o visto, o que é um visto, né, na verdade? É uma permissão para entrar, né, naquele país. E essas permissões, elas são sempre baseadas assim em uma situação atual, né? Por exemplo, por que um brasileiro vai ser negado, né? Então, isso assim, existe sempre um estudo, né? E isso muda também com o tempo, né? Essas coisas básicas mudam. Então, o visto de turismo, praticamente assim, você falou agora do americano, né? De todos os vistos que a gente trabalha, realmente o americano, principalmente o americano de turismo, é o que a gente mais faz, né? E aí sim, ele tem se complicado, mas não é nem porque a situação, ou melhor, não é só por causa da situação atual, né? É feito todo um estudo assim de tá com o Covid, com essa situação atual, o que é que muda na vida das pessoas no Brasil, né? Essas pessoas elas vão querer uma melhoria de vida, sim ou não, né? Se sim, para onde é que elas costumam ir, né? Qual é assim o histórico do brasileiro de, né, ir para os Estados Unidos? É para trabalhar, é para turismo? E aí sim, eles vão começando a adaptar essas leis, né, e como vão processar esses vistos. Então, o que é muito comum acontecer? A pessoa tirar o visto americano turismo, né, e ficar lá e morar, né? Então, aí sim, eles têm sido um dos vistos que eles têm dificultado mais a pessoa de tirar, né? Assim, porque entende que agora vai ter um fluxo maior de pessoas que vão querer ir para lá, dizendo que vão para turismo e vão para ficar, né? Mas é Pois isso. é interessante porque eu tenho um visto americano, né? E para quem não conhece, existe um processo, né? Isso. O visto é de 10 anos, né? Ele Isso. tem 10 anos de validade. E, tipo, eu percebo que tem, tipo, aconteceu uma pessoa próxima de mim que foi tirar o visto e Sim. que tinha uma característica muito similar à minha. Isso. E deu negado. Mas tem todo um contexto, né? Sim. Que vai acontecer essa negativa. Então, vamos supor que tem um jovem que nunca saiu do país e ele quer conhecer os Estados Unidos. Qual é o passo a passo? Pronto. Aí é assim, porque na verdade não existe realmente nenhum perfil ideal, né, para você tirar o visto. Assim, não existe nenhum perfil que a pessoa tendo essa idade ou essa renda ou esse perfil social, econômico, isso vai, né, afetar. Mas o que é que eles procuram fazer, né? É um estudo de assim, por exemplo, você falou do jovem, né? Quem eles costumam negar visto costuma ser para homens e mulheres solteiros, né? Normalmente dos 18 aos 30 anos. Por quê? É feito um estudo em cima de assim, estatísticas, basicamente. Né? Quem é o cara que entra e costuma ficar lá? Então, aí eles começaram a ver que é isso. É homem e mulher solteiro dos 18 aos 30 anos. Quem é jovem, às vezes, dificulta, porque o que ele entende, né? De novo, qual é o histórico do brasileiro com assim, a relação com o americano, né? Com os Estados Unidos? O brasileiro não é conhecido para ir para lá, para formar gangue, né? Para cometer atentado terrorista, mas ele vai para ficar e trabalhar. Então, para uma pessoa jovem, aí eles entendem assim, qual é o perfil dessa pessoa, né? Ela estuda? Não, ela já trabalha?
qual é a renda, quem é que vai pagar essa viagem, né? São alguns fatores assim para ele entender se no perfil daquela pessoa ela estaria disposta a largar tudo aqui para ir morar lá, né? Não é porque ela ganha X ou Y ou tem um emprego A ou B e ela é merecedora do visto, não. Tanto que assim, a gente já teve casos de, por exemplo, médico, né, empresário, assim, profissões supostamente, né, de renome social que são conhecidas por terem um salário, né, bem alto e a pessoa tem o visto negado, né? Eu já tive caixa de farmácia que ganha um salário mínimo com visto aceito. Só que ele tenta entender isso, né? No perfil daquela pessoa, o que ela vai fazer lá? É turismo? Então, aí ele tenta entender, né? É um mix de basicamente duas coisas. É como a pessoa se apresenta no dia da entrevista da viagem que ela vai fazer lá, né? Isso conta muito. Por exemplo, eu estou aplicando para um visto de turismo, eu tenho que mostrar que eu realmente vou para turismo, né? E se a pessoa ela não deixa isso claro, se há uma dúvida disso, aí sim, ele costuma negar, né? Ele não vai querer perder o tempo dele com o fluxo de gente que tem lá, a quantidade de gente que tem, de tentar entender por pessoa, né? Assim, se ela realmente vai para o turismo ou não. Então, quem vai tirar o visto tem que deixar claro quem vai fazer lá, e sim, ele vê se a pessoa tem uma vida ativa aqui e se no perfil dela ela estaria disposta a deixar, né, a vida aqui. Mas o que a gente costuma fazer, né, assim, basicamente, para tentar ajudar a pessoa, independente do perfil dela, para que ela vá, assim, criar, não é criar de inventar, né, mas criar um perfil que faça sentido. Por exemplo, uma pessoa que vai viajar para os Estados Unidos que tem 17 anos, por exemplo. Essa pessoa ela acabou de sair da escola, né, e não está trabalhando, por exemplo. Então, entra no emprego, né, espera um pouco mais e tenta se adequar e ter uma vida mais ativa aqui, né, para você conseguir tirar o visto. De novo, não é porque ele tem que ter um emprego, né, ou para ele ser merecedor do visto, existe um padrão. Mas são pequenas coisas que a gente começa a ver empiricamente no teste do dia a dia, que aí sim, isso vai afetar, né? Então, ter atividade, ter renda, basicamente são as duas coisas mais importantes hoje que eles veem. Isso aí tem que ter. É muito incomum ele dar um visto se a pessoa não tem essas coisas, entende? Entendo. Hoje o brasileiro, ele procura conhecer um pouco mais o mundo, né, em si, devido à acessibilidade, né, de acesso à informação. E no teu ponto de vista, qual é o país que o brasileiro tem buscado mais? Estados Unidos sempre. Estados Unidos sempre está ali no topo, né? É engraçado porque assim, você falou que culturalmente, né, a gente acha que a gente viaja pouco, né? Mas se você pega assim o estudo de etnias que costumam viajar pelo mundo, o brasileiro na verdade é um dos que mais viaja, né? Interessante. Assim, por exemplo, a gente está aqui, né, no Ceará. Tem chinês aqui, não tem? Tem. Mas você não vai ver, por exemplo, um tailandês aqui, entende? O chinês tem no mundo todo, o italiano, e não é por causa da extensão territorial, né? A Itália é um país pequenininho e tem italiano no mundo inteiro, né? E o brasileiro também, engraçado. Você vai lá no Emirados Árabes, assim, no Egito tem brasileiros, duvidar até cearense. Então, assim, o pessoal costuma viajar muito, mas sempre Estados Unidos. Né? Eu faço hoje praticamente visto de todas as categorias para todos os países que o Brasil tem em relação diplomática, mais assim, específico para 57 países. De longe, assim, 90% é os Estados Unidos. É interessante, né? É interessante. A pessoa que vai querer fazer a sua primeira viagem internacional, primeiro ela tem que tirar o passaporte. Sim. Né? E como é que está o processo de passaporte hoje aqui no estado do Ceará? O passaporte ele é até relativamente simples, assim, e a Polícia Federal, assim, tem se esforçado até para diminuir as filas. Já houve uma época que realmente as filas eram bem, assim, longas, sabe? Se tirar um passaporte era 3, 6 meses na frente. Eu tenho percebido que ultimamente está bem mais rápido, assim. É relativamente simples mesmo. Você entra no site da PF, né? Porque eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade, por incrível que pareça, em preencher o formulário. Porque ele só funciona de um navegador. Não sei se é o Mozilla ou é o Internet Explorer. De cabeça eu não estou lembrando. Mas tem um navegador específico, né? Até bom, antes da pessoa tirar o passaporte, então, olha qual navegador é mais indicado para aplicar o passaporte. Que ele costuma travar. Mas preenche um formulário, né? Ele vai gerar um protocolo com um boleto, né? Uma taxa do passaporte. Hoje está custando R$ 257,25. A pessoa paga e por ser boleto, obviamente, ele vai pedir um dia, né? Para compensar. No dia seguinte, a pessoa só entra no site e faz o agendamento para a data mais próxima que ela vai ter.
Aí pronto, vai, leva uma documentação, esse checklist também vai ter no site da Polícia Federal, e aí lá na hora mesmo eles já vão estar, bate foto, pega digital, cadastra a pessoa lá e meia hora, uma hora ela já sai com tudo ok. E depois também volta só na polícia para poder retirar o passaporte. Mas basicamente isso. E aí eu consegui o passaporte, né? E alguns países vai precisar do visto, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Isso. Antigamente, o consulado teria que ir 2 vezes. Uma para coletar, né, a digital e a foto, e o outro era a entrevista. Na verdade, ele continua assim, porque para você tirar o americano, eles são 5 cidades, né? Que tem Recife, Rio, São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Recife, que é aqui Mais próximo, mais né? próximo, que a gente costuma ir lá, que sim, esse primeiro local, né? Que obrigatoriamente a pessoa tem que ir em 2 locais. Esse primeiro local, ele foi, assim, digamos assim, não foi extinto, mas ele foi retirado de onde ele era e foi passado para dentro do consulado. Então, acaba que quem vai para Recife consegue resolver tudo em um dia só, em um horário só. Mas as outras cidades, infelizmente, continuam os 2 locais e as 2 visitas necessárias. Ah, interessante isso. Que aí você vai... É até interessante também assim, você agenda o consulado, né, digamos, agendei o consulado dia 1º de novembro, ou melhor, 2 de novembro, né? Aí ele me obriga, eu primeiro agendar o consulado e depois dizer, ok, você quer ir nesse dia? Pois antes, aí ele te abre uma semana antes, você pode escolher qualquer dia de uma semana anterior para você ir nesse, chama o CASV, né? Que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Para você fazer o agendamento lá, e aí sim, eles só colhem as digitais e bate uma foto. Porque o consulado, meio que assim, hoje ele só quer ter o trabalho de aprovar ou negar o visto, né? Quem faz essa parte assim de confecção e assim, processo mesmo de criação do visto é uma empresa terceirizada, que é o caso. A função desse local é basicamente essa. E é interessante porque o sonho americano, ele é despertado de gerações e gerações. E, geralmente, a gente sempre conhece algum amigo Sim. ou algum parente distante que está morando lá. Cara, vem para cá que é muito bom. Vem para cá que é muito bom. E criou-se a cultura e, cara, quem for para lá consegue o sonho americano e vai ser feliz pro resto da vida. Mas eu acho que isso também remete muito à questão assim, de marketing, sabia? Tipo assim, se a gente parar para pensar, né? Porque, você falou bem, por que existe muito essa cultura, não é nem só do brasileiro, né? Às vezes você vai nos Estados Unidos, você vê que é um país assim, de várias etnias, sabe? Assim, tem cidade lá que vai ter gente de país que a gente nem conhece, assim, tipo, o cara é, sei lá, do Zimbábue, tá entendendo? Sim. E não tem um só, tem colônia deles lá, né? Sim. Então, realmente é visto como um país que praticamente o mundo inteiro vê como um referencial de assim, desenvolvimento ou algo melhor, né? Só que eu acho que isso é muito ligado ao marketing, sabia? Se a gente parar para ver, assim, quem foi durante anos o país que saiu na frente na criação de filmes, sabe? De toda uma história... Uma indústria, né, de entretenimento. Sim. E não só de filmes, né? Se a gente parar assim, talvez... deve ter acontecido várias outras coisas, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo, assim, o cara tá na França, aí chega lá um navio, né, francês, mas que tem uma placa lá, tipo, visite de Nova York, né? Talvez, eu acho que os Estados Unidos saíram na frente desse sentido, de tentar trazer mais gente para lá, entende? Porque vi talvez isso como um comércio, né? E aí sim, isso acabou tomando uma proporção muito maior, e aí com filme, com indústria de várias outras coisas, aí sim, hoje todo mundo quer ir para lá porque vê lá como referência, né? Pois é, eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos. É um país impressionante. Aparentemente, parece que ali o capitalismo funciona. Sim. E o que me causou um certo espanto é que tem muito mineiro nos Estados Unidos. Não é brincadeira. Não é. E aí, eu fiz algumas amizades com mineiros, né? A turma de Minas Gerais, mineiro, né? Um abraço para a turma de Minas Gerais. E aí, o que acontece? Existe, de fato, uma dificuldade maior para quem nasceu em Minas Gerais para conseguir o visto americano? Sim, quem for de Minas vai concordar. E se for de Governador Valadares... tem um tratamento VIP lá, eles vão para uma sala especial para conversar. Mas é porque, assim, aí infelizmente, né, é um hábito que houve das pessoas de Minas de irem, né, e acabarem... Tem esse histórico, realmente, né? Eu até uma vez vi uma pesquisa, acho que eram
um terço da população de lá tem parente, né? Nos Estados Unidos tem, ou conhece alguém, era alguma coisa assim. Então, assim, é muita gente, sabe? Ele pega uma cidade inteira, é muita gente. Então, aí tem esse, digamos, como diz o cearense, que queima o filme do mineiro, né? Porque o cara chega para tirar... aqui em Fortaleza, já várias pessoas tentaram tirar visto sendo de Minas, e é impressionante, o pessoal já chega com medo, porque sabe disso, e quando volta da entrevista, o pessoal... É impressionante. Por exemplo, quem vai tirar o visto, chega e sempre diz assim, André, eu cheguei lá, ele me perguntou 3, 4 coisas, né? Você, por exemplo, quando você foi tirar, tu lembra se foi uma coisa muito demorada? Foi muito breve, muito prático e quem é de Minas, certo. todo mundo fala isso, assim, poxa, eu cheguei lá e ele perguntou várias coisas, e, sabe? É realmente diferente. Mas aí é esse histórico, né, que o mineiro tem. E o pior não é nem só porque a pessoa vai e fica, é porque o brasileiro ele tem um detalhe, né? Ele vai, fica e cria um canal no YouTube, né? E ensina todo mundo a fazer o errado, entendeu? Cara, e os caras acham isso assim, tipo, uma afronta à sociedade deles, né? Aí eles tentam dificultar, assim, sabe? Eu não vou citar nome, mas eu me lembro de um caso específico de uma pessoa, assim, que ele foi e ele fez ele andando assim no meio da vida, vocês podem vir para cá, abrir empresa assim, ensina tudo, sabe? E aí... Dando um jeitinho brasileiro nos Estados Unidos, total, né? Assim, e eles não gostam disso, né? Realmente eles não... Aí eles andam na linha, né? A lei é muito importante lá. Para eles, sim. Aconteceu um caso, né? Um casal amigo meu, né? De Minas Gerais. Ele foi a trabalho, né? E a namorada dele ficou. Sim. E aí ele deu um prazo. Se você vir até tal tempo, vai dar certo de a gente continuar o relacionamento. Sendo que ela não conseguia o visto americano. Não conseguiu o visto americano, conseguia... E aí recorreu para ir de forma ilegal. O coiote. O coiote através do México. Que é muito mais caro. Sim. E muito mais perigoso. Muito. E qual é o teu posicionamento em relação a isso? Eu já tive um cliente, engraçado isso, que ele veio, deu entrada no processo com a gente, pagou as taxas e tudo e esse cara sumiu. E aí, muito tempo depois, coisa de 1 ano, 2 anos depois, ele me liga a esposa dele um dia, assim, um sábado à noite, era um dia assim, fora de expediente até. André, eu estou desesperado aqui porque meu marido está preso lá não me lembro do estado agora, mas porque ele pagou o coiote e foi, na verdade ele entrou, ficou em um período e a polícia pegou ele, né, sem documento, sem nada. E aí, o que é o ruim? Não é nem só a viagem, né? Porque se alguém um dia pensa em fazer essa viagem, e eu já tive clientes também que foram, perguntaram e falaram, não, eu vim aqui tirar essa informação, mas eu já estou com contato de coiote e tudo. O ruim não é nem só a viagem, né? Que é uma coisa cansativa, assim, você tem que ir da sua cidade, pegar todo deve ter uma rota, né? Já pré-estabelecida para quem quer fazer isso. Mas o principal tipo assim, o cara, digamos, ele vai pelo México, né? Tem muita quadrilha disso. Você tem que estudar qual é a quadrilha, na verdade, todas são quadrilhas, né? Porque você está fazendo algo ilegal, é meio que uma quadrilha. E são várias pessoas, né? Mas qual é a quadrilha honesta, entende? É meio que isso. Assim. Você tem que confiar a sua vida por uma quadrilha honesta. Porque eu já tive casos de, por exemplo, a pessoa paga, né? Aí eles botavam a pessoa num barril, botavam num carro, ia e no meio do deserto, ele não mata, né? Ele abandona. Você não precisa matar o cara. Eu paro o carro lá, uma van no meio do deserto, sem água, sem comida, ou com água, uma garrafinha de 500, né? E comida para, sei lá, 2 sanduíches, e deixa esse cara lá, e volta, tá entendendo? Pega o dinheiro dele e volta. Ele não vai ter como voltar mesmo, e fica lá, entende? E tem muito isso. Pois recentemente teve uma matéria que foi encontrado um caminhão no Texas, né? E com 42 pessoas mortas. Se eu não me engano, foi 42. E estima-se que entraram 100, e aí 42 pessoas foram encontradas mortas. É triste, né? É triste porque são vidas, são sonhos perdidos. A família sofre bastante com isso. E é uma realidade que, para quem acompanha, não foi um caso esporádico, né? Porque assim, eu particularmente acho isso loucura, realmente. Assim. Quem foi, eu conheci também pessoas que foram e voltaram, né? E tudo. E fala assim que, André, é cena assim, de filme, realmente, porque passar por dentro da água, aquelas coisas assim, bem Rambo, sabe? Atravessa de rio, escondido.
Bem a novela América, lembra? Lembro, E ela era de Governador Valadares. Governador Valadares. E assim, eu lembro que era criança, tá, assim, tinha um programa que passava no TV a cabo, que era Guardas da Fronteira. Cara, eles têm um sistema assim de... Parece brincadeira isso. Eles investem tanto em segurança. Se alguém parar aí, pegar um Google agora e for olhar, o percentual que é investido pelos Estados Unidos em segurança, em fronteira, é maior do que todos os outros países do mundo, isso com certeza. E eles têm assim, um sistema, eles desenvolvem, não é só que eles têm, eles desenvolvem algumas coisas para isso ser mantido lá, o resguardo da fronteira deles, né? Como, por exemplo, eu me lembro que tinha uma das áreas lá que tinha um índice alto de pessoas que costumavam entrar por lá de forma legal. Eles colocaram um sistema de sensor, sabe? Tipo assim, aquelas coisas de filme que a gente vê assim, um cara tá aqui, ele passa longe, aciona. Ele nem se estressa mais, ele não fica mais patrulhando. Ele fica sentado numa sala assistindo Netflix, tipo assim. Monitorando. Entrou um cara ali, ele pensa que a gente não tá vendo ele, tá entendendo? Se o cara passar assim, debaixo da terra, ele vai sentir. Então, é um risco muito grande, né? E você corre risco de ser preso, né? Eu não sei como é que está essa questão hoje da legislação de lá, se a pessoa vai presa, se eles encaram isso como um crime ou só uma infração e deporta esse cara. Né? Mas de ambas as formas você arranja um problema grande. Assim. Porque quando você faz isso, primeiro você fica impossibilitado de entrar, né, nos Estados Unidos por um período de 10 anos. Muitas vezes você não vai conseguir entrar nunca mais. Né? E você entra num sistema, não é só nos Estados Unidos, você entra num sistema de imigração de quase todos os países do mundo. Se alguém aqui já tentou tirar algum visto, né, para algum país, pode prestar atenção que nos formulários ele sempre vai perguntar: você já teve visto negado ou já foi deportado de algum país? Né? Porque se você coloca que não, ele vai saber. Entende? A pessoa que ela entra, sei lá, na Espanha ou no Canadá, né, se ela não informa isso na própria dos Estados Unidos, por exemplo, ele sabe quando a pessoa entrou, porque é um sistema deles todos interligado, entende? Ele, assim, é um tiro no pé que ela vai dar. Eu acho um risco muito grande. O ideal é fazer uma estratégia, né? Sim. E uma consultoria com pessoas realmente confiáveis para que faça da melhor forma possível. É porque assim, o meu trabalho ele não é nem só preencher formulário, né, e juntar documentação. O que é que eu acho que faz a diferença? Não eu, assim, né, não puxando a sardinha para mim, mas um bom assessor de visto. É a gente entender no perfil daquela pessoa, né, o que seria uma melhor saída. Porque a nossa função não é criar uma ilusão, né? Porque a gente trabalha com risco. Então, o que é que eu faço para diminuir esse risco? Entende? Não é ludibriar o cônsul. Por exemplo, eu tenho eu trabalho em conta própria. Pronto, eu tenho um MEI, né? Eu trabalho com confecção, exemplo. Coisa bem comum daqui no Ceará. Só que eu não movimento a minha conta. Né? O pessoal me paga muito dinheiro, então... espera mais 3 meses, pega um dinheiro que você vai receber de uma venda, tá entendendo? Deposita. Nem que assim, eu recebi R$500, eu tenho que pagar uma conta de 300. Deposita os 500 e saca os 300, entendeu? Porque às vezes a pessoa chega e tem uma renda legal, mas ela não tem como provar. Então, eu vou acreditar nela, mas o cônsul não vai. Ele quer documento, né? Então, assim, trabalhar essa questão de vínculo, por exemplo, o cara tem às vezes uma empresa, mas ele não tem carteira assinada, né? Fala com o patrão para tentar, né, regularizar isso. Quem tem empresa, por exemplo, às vezes eu peguei um caso de um rapaz que tinha uma empresa grande e trabalhava ainda com o MEI. Falei, cara, muda a situação, né, do teu MEI para um ME, porque se você vai como um MEI, de novo, isso não é um demérito, não é algo menor, mas já está dizendo o nome, eu sou um microempreendedor individual. Né? Então, entre eu ter uma empresa, já que ele realmente é empresa, né, e eu chegar lá com o perfil de eu já ter algo aqui, é lógico que isso vai ter um pouco mais de vínculo para mim, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que eu preciso retornar para cá um pouco mais do que eu ser um individual. Ela está dizendo, não, o individual é só ele, né? Entendi. Então, aí são todos esses pequenos detalhes que a gente começa a ver no perfil de cada pessoa, o que a gente pode fazer, desde para qual é a cidade que ela pretende ir, qual é o período que ela vai, né? Quanto tempo ela vai ficar lá. Por exemplo, tem um cliente que uma vez chegou e ele disse, eu queria ficar lá até 3 meses, né? Mas eu não posso colocar isso no formulário, porque se eu coloco que você vai ficar lá 90 dias, né? A primeira coisa que o cônsul vai pensar, que vínculo que esse cara tem que ele consegue ficar 90 dias longe, tá entendendo? Nem milionário hoje às vezes consegue se ausentar por tanto tempo assim no trabalho. Então, aí a gente tem que começar a entender assim, você quer ficar lá tanto tempo mesmo? Será que não é melhor ficar, pelo menos essa primeira viagem, né? Um pouco menos tempo e aí depois gostando, né? Aí sim você ficaria lá ou retorna, né? Porque realmente o visto... Falando do visto americano agora, você pode ficar lá até 6 meses hoje, né? Legalmente.
Mas a gente começa a tentar entender para onde é que essa pessoa vai, com quem que ela vai. Né? Por exemplo, chegou um casal que disse, eu vou dar entrada no meu e depois eu dou no da minha esposa e dos meus filhos. A gente tenta explicar que não, é o inverso. Né? Tente dar entrada em todos juntos, porque você vai dar entrada só no seu, que é que é feito um estudo do cara que vai com família. Esse cara ele não vai levar a família. Porque ele não quer chegar lá, procurar casa, procurar emprego e tudo, com a esposa em casa, tá entendendo? Menino, sem Despesa lá em cima, lá em né? cima, né? Então ele vai Em só. dólar. E aí ele entra no perfil, né? Às vezes o cara não tá nem mal intencionado, não, mas assim, entra no perfil de quem vai para ficar. E aí sim, a gente começa o dia a dia, né? Porque muitas coisas até. O visto ele é uma coisa interessante. Não tem uma faculdade de visto. É que a gente aprende. É realmente estudando, né? Mas assim, empiricamente. É isso aí, realmente. A Entendi. gente botava, por exemplo, o cara que chegava e dizia que queria ir pro Texas. Aí a gente botava, sei lá, uma cidade do interior. Aí ele chegava lá visto negado. A gente mudava a cidade e a pessoa tinha um visto aceito. Então, tem muita coisa que você começa a ver no teste do dia a dia. Entende? Aí sim, isso faz diferença para a pessoa ir ou não ir, né? É interessante. E eu tava fazendo um levantamento. Essas pessoas que vão de forma indevida, através de fronteira, arriscando a vida, pagam muito alto, né? Sim. Tipo 25 mil, 30 mil. E caso, por exemplo, vá tirar um visto hoje de turismo, qual seria o valor que teria que desembolsar? O consulado hoje cobra US$ 160. Aí depende do dólar do dia, né? Hoje, a data do dia. Pode ser o dia hoje, né? Pode. Hoje é dia 7, né? Perdi aqui. Tá, 800 eu subi hoje, R$ 880. Estava 848 até ontem. Vê a economia que vai fazer. É. Bem significativa e sem risco nenhum, né? Não, e agora, quando tinha começado essa guerra da Rússia, tinha baixado bastante. Chegou a R$ 696. Já está subindo de novo. Impressionante. Tem muitos amigos que estão buscando o Canadá como segunda opção. Aparentemente, parece ser um país um pouco mais receptivo. E o visto de estudante, como é que está sendo para o Canadá essa solicitação? O Canadá, ele, por incrível que pareça, o visto ele ainda é um pouco mais chato, digamos assim, né? Mas é difícil de ser aprovado, por incrível que pareça, do que o americano, sabia? De todos os países que a gente faz, de longe, cara, o Canadá é o mais chato. Sim, inclusive se alguém por acaso do consulado canadense aí ver, pelo amor de Deus, mudem o sistema de vocês. Tipo, desde da criação da conta, sabe? São várias perguntas para ele definir. Tipo assim, você diz assim, eu quero tirar tal visto. Aí ele abre uma página que ele vai fazendo perguntas, de acordo com as respostas que você vai dando, ele vai abrindo próximas perguntas. Se você marcou alguma coisa que você não deve, aí ele já diz, não, que você não é elegível, né? É um processo bem complexo. A criação da conta é complicada. Ele faz várias perguntas. Ele obriga você a criar perguntas e respostas de segurança. Enfim, é bem complexo mesmo. Você tem que limpar. Para conseguir acessar a sua conta, você tem que limpar. Quando você entrar no navegador, né, em configurações e limpar o histórico de cookies e outras coisas. Né? Eu realmente não sou muito bom nessa parte de informática. Mas para conseguir acessar a conta é bem complicado. E assim, eles costumam negar muito, né, para o Brasil, porque diferente do americano, a gente acha que é o visto mais difícil, né, mas o americano ele ainda é mais flexível de assim, talvez por ter bastante brasileiro lá, né, acho que virou como algo comum assim de o cara que vai te entrevistar, ele tem um amigo brasileiro, tá entendendo? O canadense ele já é um pouco mais reservado, assim, ele não ele não faz essa leitura assim de, tá, vou dar esse voto de confiança. Ele não faz. Entendi. Assim, é fácil a gente ver os perfis que vão ser aprovados e os que não vão. Assim, e realmente, às vezes, eles contam muito assim, a questão sociofinanceira da pessoa, entende? Entendi. Às vezes eu acho até que há até um certo preconceito, assim. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa que tem uma renda e não tem uma renda alta, assim, ter um visto aprovado. É impressionante, assim. O cliente vem tirar com a gente já fala, olha, muito provavelmente eles vão negar. E não tem como eu olhar para a pessoa e dizer isso, tá, entendeu? É uma coisa até chata, assim, porque parece que é um demérito dela, ela tem que ganhar bem, né? Quer dizer, dizer que se eu ganho pouco, digamos, eu ganho, sei lá, 2 salários mínimos, mas eu moro com meus pais e eu não tenho renda nenhuma. Eu passei um ano juntando dinheiro, eu quero viajar, será que eu não posso? Mas o cônsul, ele não vê assim, né? Só que, e aí, de novo, eu também não posso culpar o consulado ou o país, porque aí também é
assim, é um preço que a gente paga da nossa sociedade, né? Quer dizer, por que que ele faz isso? Porque já teve histórico de outras pessoas irem dizendo que vão fazer turismo ou com alguma outra atividade e Sim, ficaram. Então, o juiz paga pelo pecador, né? é Quem verdade. vai, fica, não consegue. Acontece duas situações bem comuns nos Estados Unidos. É tipo, vamos supor que eu fui lá para passear e aí eu prorroguei minha estadia e ultrapassei os 6 meses. Esse eu me tornaria tipo Sem fora, status. sem status, Fora de né? status. Sem status. E se eu for através de uma fronteira, É o ilegal mesmo. ilegal Ilegal mesmo. mesmo. Esse é o ilegal, exatamente. E aí o que acontece? O sem status e o ilegal, depois que chega lá, ele pode reverter, sei lá, para um visto de estudante, aplicando contigo aqui no Brasil? Não e não. Assim, o ilegal ele não pode de jeito nenhum. Ele, já tá dizendo, ele não tem nem direito lá, assim, Nada. nada. Ele é Só de ser deportado, se for é um pego. direito dele, exatamente. A de vida, assim, nenhum outro, né? O que está sem status, sim, ele consegue alterar esse status dele, né? Ele tem até um período de também 6 meses para fazer isso. E depois que ele dá entrada, digamos, eu fui como turista, cheguei lá e quero estudar, e dei entrada num processo de estudante. Até a saída desse visto, eles dão um documento que você passa a ficar legal, né? Mesmo que o visto seja negado, daqui a 3 meses. Mas esses próximos 3 meses, até entre o dia que você deu entrada e o dia que vai sair esse processo, você passa a ficar legalmente, né? O agente de imigração lhe parar na rua, você não é deportado. Mas os processos eles têm que ser feitos no país de residência. Então, se eles estiverem lá, obrigatoriamente ele vai ter que fazer lá. Porque ele vai ter que fazer uma visita a um consulado. Ele não vai conseguir me procurar, né? Porque eu consigo fazer o processo, assim, mas não para ele fazer aqui, né? Ele teria que Entendi. voltar para o Brasil para poder fazer aqui, para retornar de novo para lá. Entendi. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação muito peculiar, que é a questão da violência, né? E muitas pessoas têm procurado no outro país para tentar, por exemplo, o asilo político, né? Devido à violência ou também à escolha da sexualidade, né? Sim. Né? Escolha de, eu sou homossexual É. e vou para lá que é mais fácil. Tu tem pego algum caso desse tipo? Sinceramente, não. Porque eu acho que, assim, é interessante você falar. Fortaleza, né? Não sei se estende a todo o Ceará, mas eu acho que já existe assim, culturalmente por mais que a gente ache que o brasileiro ele é muito preconceituoso, né? Com alguns tipos de sexualidade e outras coisas, eu acho que a gente aqui ainda é bem assim, desenvolvido, sabe? Porque a gente é comum, né? Porque quem está aqui mora aqui. É como você está na rua e você vê campanha do governo, da prefeitura, enfim, Sim, né? sim. De aceitação disso, de tentar incluir como algo sendo normal, que isso não tem nada de normal, né? Mas isso é comum da nossa sociedade. Já existe um trabalho sendo feito nisso. Então, eu acho que tem muito pouca gente aqui, mas talvez em outras cidades ou estados que isso seja algo mais forte, provavelmente deve estar tendo sim. Até porque, assim, se não me engano, acho que é São Francisco, foi a cidade, né? É conhecida por ser uma cidade assim que foi à frente de outras nos direitos, né, de pessoas LGBTs e todas as outras mais. Mas é uma referência para eles, né? Quem um dia quer assim morar em algum canto, se a pessoa vai levar isso como um critério, né, de assim, é um canto que eu vou me sentir acolhido, com certeza Sei. lá é referência nisso. Assim, vários coisas até do direito, assim, eu não sou advogado, mas eu sei que isso foi desenvolvido lá, e principalmente na cidade de São Francisco, na Califórnia, né? É interessante. E quando acontece o inverso, por exemplo, tem alguns colegas que vieram, por exemplo, na Copa do Mundo, aqui, que foi aqui no Brasil, de futebol, e aí resolveram ficar no Brasil. Né? Ficaram no Brasil e agora estão tentando se regularizar, né? Conseguir uma dupla cidadania. Ainda tem essa possibilidade? Como é que está a lei brasileira, esse certo acolhimento? Assim, para o estrangeiro ficar aqui, aí depende primeiro da etnia dele, né? Porque isso costuma também mudar de acordo com de onde a pessoa vem. Mas, por exemplo, um italiano, né? Um país que tem bastante italiano aqui. É um país que costuma vir, né, os moradores de lá, muita gente para cá.
Aí, normalmente, tem que ver o que, é que essa pessoa vai fazer, né? Ela vem para trabalhar, ela investiu algum dinheiro aqui, porque tem algumas opções, realmente, né? Assim, e o Bolsonaro, assim, não tem um lado partidário, mas pelo que eu tenho percebido, o último presidente, agora, ele mudou algumas regras de imigração brasileira que tem beneficiado muita gente. Eu realmente admito. Por exemplo, o cara o que mais tem de estrangeiros quando vem para cá para morar não é para trabalho, né? Porque aí não é porque ele não consiga, é questão de perfil mesmo, né? O estrangeiro ele é muito feliz no país onde ele está. Assim. Quem costuma vir para o Brasil, esse perfil acaba sendo assim, adulto, né? Ou adulto já indo para uma terceira idade, digamos assim. Então ele é um perfil que, quando vem para cá, ele vem assim, com algum recurso, né? E como a nossa moeda não é muito valorizada assim, na frente desses outros países que tem o público que vem para cá, então acaba que o pessoal entra, por exemplo, tem um visto de investidor, né? Você investe R$ 1 milhão a nível Brasil ou 700 mil a nível de Norte e Nordeste. Então, para um italiano ele ter 700 mil reais é 150 mil euros, por exemplo. Assim, é algo assim, alcançável para ele lá, entende? Então acaba que quem vem, assim, eu faço processos de estrangeiros que vêm para o Brasil. A maioria está sendo de investimento. A maioria. Porque você pode investir, não é só investimento assim, em bolsa de valores, não. É em casa, eu investi numa empresa, eu criei uma empresa, né? Uma Uma franquia, né? Um franquia. leque bem Mas por amplo, incrível que né? pareça, é mais casa. Casa, O né? cara vem para morar. Então, ele de eu investir no emprego, eu investir na minha casa, né? Faz Perfeito. uma mansão lá no Cumbu. Tem muito aqui. Tem Tem, as muito. casas Cumbuco e bonitona. Jeri, né? Jericoacoara também é muito. Cumbu que é conhecido pelo italiano, eu sei que tem muito Cumbu. Os caras amam o Cumbu, filho. Ah, Aí faz logo um kitesurf, né? Que lá tem vento forte, é bem alemão e italiano, impressionante. Italiano. interessante. Aí eles vêm, investem, gastam uma grana aqui, né? Agora, assim, os processos eles costumam ser, assim, um pouco burocráticos, porque a gente pensa que, assim, o brasileiro é desorganizado, é isso que a gente mais fala, né? Entre si. Mas os processos para as pessoas virem para cá, eles têm todo um protocolo. Por exemplo, eu tenho dinheiro, fui para o Brasil, cheguei lá e comprei uma casa. Não pode ser assim. Né? Primeiro eu tenho que passar por um procedimento no Banco Central, né? É feito um procedimento lá, tanto de cadastro dessa pessoa, como de informar que vai haver uma remessa de dinheiro de algum país estrangeiro para cá e que esse dinheiro ele não é um gasto, ele é um investimento. Né? Por exemplo, eu posso ser um cara rico que o europeu veio para cá e gastou 700 mil reais numa festa. Né? Não sei que isso é fora de realidade, mas eu estou com dinheiro e eu gastei. Isso para ele é um gasto. Agora, esse dinheiro, eu tenho que comprovar, esse dinheiro veio de tal canto, né? Ele vai vir para cá para servir para tal propósito, né? Aí é gerado como se fosse um protocolo com aquilo, existe um código para essas coisas, é tudo com numeração ou senhas ou coisas do tipo, né? Para deixar assim vinculado aquele dinheiro como um investimento. Aí sim, a pessoa pode gastar como ela quiser. Esse investimento eu vou fazer em kitesurf, né? Em casa, no que ele quiser. Aí ele investe e aí sim. É gerado também uma documentação que a gente dá entrada na Polícia Federal. Normalmente são esses dois órgãos, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, para aplicar para o visto, né? Seja de residência ou o que for. A cidadania que você falou, ela toma um pouco mais de tempo, né? Porque são processos assim. Primeiro eu tenho que ter um visto, para depois aplicar para a residência, né? E para depois eu ter direito à cidadania. É sempre assim. Eu não posso já chegar e pedir residência. Né? Entendi. Eu tenho que primeiro aplicar para um visto, para depois... Tem que percorrer todo esse caminho, né? Tem que ter um procedimento, assim, um passo a passo. E aí, André, a pessoa que quer se regularizar aqui no Brasil ou quer conseguir um visto para ir para um outro país, como é que faz para te encontrar? Ah, legal. Entrar no meu Instagram. A de André S de Schaumann, AS Vistos. Lá tem o telefone, né? Ou eu deixo o número aqui também. Pode falar. Tem o telefone da gente é 85 30 52 7799 ou o celular, né? Que também é o WhatsApp, que é 85 997 50 7475. Aí entra em contato. O meu trabalho basicamente é o quê? Né? Tanto essa parte de receber a pessoa, explicar como é que funciona o procedimento para cada tipo de visto, mas também de assim acompanhar
alguns vistos, por exemplo, visto de estrangeiro para o Brasil, eu tenho que acompanhar a pessoa lá. Às vezes o cara não sabe onde é a Polícia Federal, ele não vai falar português. Sim, Né? sim. Então, aí, eu, alguém da minha equipe vai acompanhar essas pessoas, ou a gente senta e explica, né, no caso de cada pessoa, o que é que ela vai ter que providenciar, o que seria a melhor saída no perfil dela para a gente aplicar para o tipo de visto. Aí faz todo esse procedimento e normalmente a pessoa ou deixa uma documentação com a gente dá a entrada, ou os processos que tem entrevista, a gente cria tudo e dá para a pessoa e explica como é que ela vai proceder lá. Aí ajuda bastante, assim. Sim, sim. O que é que a gente percebe? Às vezes, por que eu disse que não é só comigo, né? Para não dar assim, puxar a minha sardinha. Muitas vezes o cara que ele tem um visto negado, ele chega dizendo assim, eu não entendi porque que meu visto foi negado. Né? Mas na verdade sempre tem um motivo, entende? Não tem como eu preenchi o formulário todo ok, eu levei uma documentação, eu sei o que é que eu vou fazer lá, quer dizer, está tudo muito bem claro. E o cônsul, não, eu não fico com sua cara, eu vou negar. Entende? Acontece, realmente, sim, já teve caso disso, mas é muito comum. Assim, se a pessoa ela faz tudo certinho, o visto é para ser aprovado. Né? Até porque se não for, se ela não tiver um bom perfil, eu, pelo menos, a minha empresa, eu costumo avisar. Né? Não é que ela não tem perfil para tirar, porque isso é uma coisa muito delicada, às vezes a pessoa não tem, mas o que você quer tentar, tente, mas saiba que na experiência que a gente tem, né, do dia a dia, é melhor você talvez fazer isso ou aquilo antes, né? É bem transparente, isso, né? Porque, de novo, eu trabalho com risco, então assim, quer correr esse risco, cara, tudo bem, corra. Mas será que não é melhor a gente esperar um pouco mais e fazer tal e tal coisa, entende? Entendi. É basicamente isso. Assim. Ô André, muitos brasileiros têm procurado alguns países um pouco diferentes do comum, né, para passar férias, como Indonésia. Sim. É comum esse tipo de visto, né? Cara, a gente, é porque assim, na prática, os que a gente mais faz são Estados Unidos, nessa ordem, Estados Unidos, Canadá, China, Austrália e Japão. Né? Os outros, por exemplo, a Europa, aí de novo, qual é o costume do brasileiro de viajar? Né? É a América do Sul, que a gente agora faz parte do Mercosul, então não precisa nem de passaporte. Né? Só então, identidade já o resolve. CNH consegue. Aí, CNH também? Perdão, é só identidade, Só não pode mais. identidade. Aí Estados Unidos e Canadá, né? Que são os dois primeiros, assim, e Europa, né? Esses outros países, eles que também não pedem visto, né? A Europa. Assim, essa parte de Rússia, Oriente Médio, Ásia, tem uma procura muito baixa, assim, eu não sei se é porque existe pouco interesse, né? O custo muito alto. Ou custo muito alto. Quer dizer, uma passagem para o Japão faz 10 mil reais. Né? Se você bota a passagem, mais a hospedagem, mais tudo, se torna bem mais caro. E a barreira de um idioma, de uma cultura também, sim. que deixa você ali um pouco de receio, né? Quando eu falei lá no começo do marketing, porque vou dar um exemplo, né? Tem um aquapark conhecido aqui em Fortaleza, né? Ceará, Fortaleza não, Aquiraz aqui, né? Eles fazem essa propaganda, concorda? Vamos dizer que tem um lá em Quixadá, certo? Alguém aqui sabe se tem? Não, né? Então, por o do Aquiraz sempre fazer a propaganda, acaba que quem quer ir, por exemplo, eu quero muito ir naquele local, entende? Então, eu já acho assim, falta um pouco dos outros países, sim, de fazer essa divulgação. Sim, porque, por exemplo, se alguém aqui viaja, sei lá, vou Fortaleza, São Paulo, aí você pega uma revistinha daquelas de estar no avião de destinos exóticos, cara, você não quer mais para os Estados Unidos, você quer ir, sei lá, para Bali, tá entendendo? É umas coisas assim bem exóticas. Mas na prática é muito incomum, assim. E também porque, por exemplo, eu trabalho com visto, então é coisa do meu dia a dia. Mas para uma pessoa comum dela querer ir para um país desse, a primeira dificuldade dela é exatamente isso. Como é que eu entro lá, né? Assim, e às vezes falta muita informação, realmente. Às vezes tem visto que a gente trabalha no dia a dia, até outro agora aqui. A gente estava tirando visto esses dias para a Espanha, mudou o processo. Cara, foi assim, exaustivo conseguir dar entrada nesse visto, entendeu? Você imagina para, sei lá, um outro país que não tem nem embaixada aqui no Brasil, ou que tem, mas às vezes a gente liga, tem um horário específico de atendimento, só pode perguntar dúvida de visto naquele dia, naquele horário. Aí dificulta muito, às vezes, isso. Inclusive, falando nisso, tá me fugindo a memória o nome dele, mas que tem o 196 Sonhos, né? Que viajou, o brasileiro Sim, o Chorastei? Sim. O rapaz morreu, né? Não, o outro. Qual? É um pernambucano. Não vi. O nome do Instagram dele é 196 Sonhos. Ele foi o que deu a volta ao mundo mais rápido. Interessante, eu não sabia. Um pernambucano?
Pernambucano. É. E teve esse caso que ele ia com cachorro, né? Eu choracei. Ele era do Rio Grande do Sul, acho, não? Paraná era Rio Grande do Sul. Acho que era Rio Grande do Sul. Mas vacilo ali do cara, O que viu, foi de que querer. aconteceu? Eu ouvi dizer o famoso jeitinho brasileiro, né? Todos os americanos esperando o acidente. Eu acho que ele olhou e disse assim, Sei. esses caras aqui são otários, vou cortar aqui pelo lado. E aí ele cortou e vinha um carro em alta velocidade e bateu de frente só com ele. Caraca. No Fusquinha, né? Então, todo o sistema de segurança do Fusca, super moderno. O impacto foi ele e o cachorro. Mas... É o Anderson Dias. O Anderson Dias foi o primeiro brasileiro da história a conhecer todos os países do planeta De carro. em 196 dias. Ele saiu, Tá né? Ele teve uma história interessante que ele começou a vender capinha de celular no metrô, Sim. né? E fez uma renda e fez, pô, vou conhecer agora o mundo. E aí foi começando a fazer o marketing e tal. Hoje ele é um cara altamente, né? Tem empresa de turismo também. Mas, tipo, ele conseguia sair de um país e para o outro, fazendo os vistos, através de empresas como a tua, que atuava para viabilizar, né? Sim. Essas passagens que tem algumas situações que não é simples. Por Sim. exemplo, como é hoje para entrar na China? Hoje para a China, é relativamente simples. Assim, o processo é preencher o formulário. Interessante. Ó. China e Japão, a gente liga, você fala com um cônsul, cara. Você troca ideia com ele assim, tipo, e aí, como é que tá o clima aí em Recife? Eles conversam com você. Mas tem países que não tem essa humildade, eu vou chamar assim. Tem países que você liga lá, o cara não tem que dar informação. Eu já ouvi isso até de um atendente. Ele disse, eu não sou balcão de informações. Ele achou isso assim, diminuía ele passar essa informação. Para a China, a gente preenche o formulário junto à documentação e envia para aplicar. O que tem acontecido é que, assim, por exemplo, para o Japão, por exemplo, o processo é bem simples, mas agora, depois da pandemia, o processo, ele, primeiro, isso foi a lei do governo, né? Para tentar, assim, regulamentar quem vai entrar no país, né? E assim, existe algum tipo de responsabilidade no nível assim de que essa pessoa que vai entrar, quem é que vai se responsabilizar por ela, né? Para depois não entrar e dizer assim, não, esse cara entrou porque ele quis. Você primeiro tem que fazer uma reserva, ou com um grupo que você já tenha, ou pegar algum grupo que esteja em andamento de uma empresa japonesa. Olha a onda, a burocracia. Primeiro tem que entrar com empresa de turismo, já, não pode ser nenhum outro país, japonesa, né? Assim, ligado no Ministério do Turismo de lá, para você comprar passagem, hospedagem, guia, tudo com eles. Pronto. Comprei, paguei, pronto. Aí o que eu também tenho percebido assim, eles colocaram por períodos. Então, assim, esse período pode, esse período não pode. E esse período que pode são para essas empresas. Eles começaram a meio que assim, criar um prazo e datas específicas para tudo isso. Então, eu comprei esse pacote com essa empresa nesse período. Show. Aí é gerado um documento, né, que esse documento demora mais ou menos umas 2 semanas. Ele é enviado do Japão para o consulado e aí sim você consegue aplicar para o visto. Mas hoje ele para turismo, pelo menos você tem que ter esse vínculo com alguma empresa japonesa, que ela vai ser literalmente isso, ela vai ficar responsável por você. É isso que eles querem, É entende? bem complexo. Tem alguns países também que pedem a carta convite, não é? Na verdade, a carta convite ela é assim, costuma ser para quando você vai entrar num país, né, e você não quer usar como é que se diz, a hospedagem paga, né? Porque assim, na verdade, toda viagem ela tem que obedecer ao quê? Ao visto, né? Por exemplo, se eu estou indo para os Estados Unidos, eu tenho que ter um visto de... Eu estou indo a turismo, eu tenho que ter o visto de turismo. Mas digamos que eu vá entrar em Portugal, não precisa de visto. Mas quando eu vou para uma viagem, dependendo do propósito dela, existem uns pré-requisitos. Por exemplo, eu vou para Portugal para turismo, né? Então, quais são os pré-requisitos? Se eu estou indo como turista, eu tenho que ter passagem de volta, comprovante de hospedagem ou a carta convite. Qual é a função da carta convite? Não, eu não vou ficar no hotel, né? Eu não tenho nada pago. Entendi. Então, essa pessoa me convidou. Essa é a função da carta convite. Comprovante você tem renda, né? Seja em dinheiro, espécie ou cartão e tudo mais. Mas, às vezes, em alguns vistos, a gente também usa a carta convite. Né? Tipo assim, eu estou dando entrada num processo de visto chinês, né? Você falou, e eu quero que alguém está me convidando. Às vezes a gente manda.
ou visto para o Canadá, eles pedem, né? Eu não vou para ficar no hotel. A gente coloca essa carta convite, até para assim, corroborar de que, olha, eu não vou ficar nesse local porque eu já tenho Sei. uma hospedagem, digamos assim, gratuita para eu ficar. Aí, Quando a gente fala em viagem, é muito comum para você sair do Brasil para qualquer país, é pré-requisito, digamos assim, não obrigatório em alguns casos, mas seria o seguro viagem. sim. Né? Sim, O seguro viagem, tu também trabalha com seguro viagem? sim, com seguro sim. Assim, e câmbio. Hoje eu não sou um operador de câmbio, mas a gente terceiriza, né, esse serviço para uma empresa aqui local. E aí eu não faço a intermediação, né? Eu não sou doleiro. Entendo. Mas assim, a pessoa que precisa, ela entra em contato, eu nem negocio, mas assim, eu pego o contato da pessoa, você quer conta aí? Resolve isso para ela, digamos assim. Né? Sei. Entra em contato e eles já fazem a transação de direito. E, Mas eu consigo ajudar também nisso. E o seguro-saúde, sim. Pessoa, eu quero ir para algum local e a gente vê, dentre as opções que vão ter, qual seria o melhor saída, assim, tanto de preço como de valor, né? Eu vou fazer um seguro de R$10.000 para os Estados Unidos. Às vezes não vai cobrir o que a pessoa vai precisar, né? O sistema de saúde lá é caro. Mas para outro lugar vai. A gente tenta ver para o país onde ela vai, né, se aquela cobertura vai ser suficiente e naquele valor de cobertura, qual seria a empresa que tem, né, assim, um bom retorno. Porque às vezes tem muito isso também, viu? O barato sai caro, né? O cara quer economizar às vezes R$200, R$300, aí chega lá, aí a companhia não atende quando o cara vai no hospital, tá entendendo? sim, Ou sim. pede uma documentação, assim, ou algo fora do comum, ou que acaba sendo bem mais trabalhoso do que se fosse uma outra empresa, né? Então, é isso. Entendo. Eu lembro uma vez eu fui para os Estados Unidos e aí cheguei nos Estados Unidos, a minha bagagem não chegou, Ah, né? Não chegou a bagagem e nisso fazia uma semana, tá chegando e foi para um outro canto, e não, a gente vai mandar pro hotel. é. Resumindo, quando foi 2 dias antes de acabar a Que viagem, chegou. foi que chegou a bagagem. Aí, sabiamente, né? Eu fui guardando todos os meus gastos que eu tive. Comprei roupa, material de higiene. E aí eu solicitei, recebi O voucher, né? o voucher, né? Da Companhia empresa que eu aérea. tinha contratado, né? Do seguro. Recebi da companhia aérea. É. E ainda ganhei na justiça quando cheguei no Brasil. É. Aí me rendeu outra viagem. Não. Mas é bom ter É essa lógica. interessante. É importante, Demais. porque, tipo, bagagem extraviada não é um negócio absurdo, não. Eu costumo dizer que é muito comum. É muito comum. É muito comum. Muito mesmo. Porque aqui no Brasil, bota etiqueta, é um negócio bem organizado. Mas lá fora não é tão organizado assim, não. Não, por exemplo, eu como é da minha área, eu acabo assim, gostando muito de programas de aeroporto, essas coisas, né? Eu tava vendo de Miami outro dia desses, sei lá, passo 150 mil malas por dia, tem noção? É uma coisa assim, Demais, surreal, assim, né? surreal. Pode até ser mais, assim, era alguma coisa assim, um volume muito alto. Então, perder uma mala no meio de 150, tá entendendo? Assim, é muito fácil. E tem quadrilha também, tipo assim, Especializada, né? tem. Assim, a ética e o crime tem em todo canto, né? Então, tem quadrilha lá, literalmente isso, assim. Eu me lembro até um dos episódios que eu vi, era a diretora que junto com a equipe de segurança, né, tentando descobrir quem era essa quadrilha, porque estavam já começando a assumir muitas. E os caras não são bestas, tipo assim, ele não pega um voo que vai, sei lá, da Guatemala para os Estados Unidos, não. Ele pega o que vem da Suíça, que ele acha que o cara vai ter dinheiro, é um bem, né, caro. Sim, sim. Aí é bom fazer, assim. Pois é. Ainda mais brasileiro que costuma viajar, o pessoal investe em mala. Então, se um cara chega lá com uma mala novinha, né, vermelha, bonitinha. Aí o cara é o que ele quer. Ixi, essa daqui é de brasileiro, deve ter perfume e roupa aqui. Boa. E é um maior desperdício, né? Que a mala fica acabada nessas viagens. Investir em mala. Ou melhor, e que comprar uma que então seja não de marca, mas uma boa, né? Que aí dura, realmente. Eu já tive uma que durou 10 anos, cara. É uma coisa boa. Vou 10 pedir anos. emprestado. Eu não vou dizer a marca, mas for viajar. muito boa mesmo, assim, era surreal. Assim. O pessoal até brincava, assim, que eu ia viajar de cara com essa mala de novo, tipo assim mala do exército, assim. Porque a minha terceira, quarta viagem, a rodinha tá quebrada, a alça tá amassada. Mas eu vou admitir, quando eu fui comprar, parece que eu tava comprando um carro. Eu cheguei assim, eu olhei, essa aqui tem duas rodinhas, assim, tem duas, né? Sei. Tem uma que é a rodinha dupla
e uma única. Essa aqui tem Um duas. reforço. Né? Essa daqui a vendedora também, sabiamente, essa daqui é um material que ela não é como um plástico, ela não quebra. Assim, você pode dobrar ela, não sei o quê. Aí eu saí olhando assim, todos esses detalhes. Realmente durou pra caramba. Assim. Legal, André. Agora, o seguro é muito bom e importante fazer. Você falou uma coisa verdade. É incomum das pessoas quererem fazer. Né? A gente sempre deixa... Ninguém aqui gosta nem de fazer seguro de carro, de casa, de vida, né? Mas, assim, cara, é fundamental. Tu imagina tu ter um problema aqui, que a gente tem conhecimento, língua é fácil e assim, acesso a contato, né? Aí você está num canto que você, às vezes, não fala o idioma, né? Ou não conhece ninguém, e o que era para ser uma coisa de divertimento, né? Às vezes, muitas vezes lá, você, cara, vira uma dor de cabeça real. Ou pior, às vezes eu sei lá, vou para um hospital, né? Aí ferrou. Assim, os preços são mais altos, vai ter um câmbio, né? Então, assim, aí fica algo... Aí, literalmente, vai virar uma dor de cabeça na vida da pessoa. É melhor pagar um seguro. Paga no cartão. Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. E é isso, a gente vai chegando aqui ao final. Né? Eu fico muito agradecido. Faz um tempo que a gente tenta casar as agendas, né? E foi ótimo. Eu vou deixar aqui o André dar a palavra final dele. Fica à vontade, André. Eu não sou muito bom em falar, não, mas quem quiser, então, assim, tiver alguma dúvida extra de como tirar visto, ou se está tendo alguma dificuldade para processo de visto e imigração, ou se mesmo não deu entrada, mas quer saber para o futuro, né? Qualquer coisa assim, relacionada a essa área, pode entrar em contato com a gente. A gente marca uma visita pessoal, ou se não estiver falando especificamente de Fortaleza, pode ser por videochamada. E eu acho que é isso, assim. O que eu puder fazer para ajudar, assim, basicamente eu faço, assim. Eu, às vezes, só demoro um pouco para responder, pessoal. Muita gente fala comigo. É a maior queixa que eu tenho, assim. Mas só, assim. Perfeito. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista, deixa o comentário aqui embaixo, vai lá e dá um like, que isso é muito importante. E muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até o final. Tchau, tchau e até a próxima.